Vamos meditar nessa noite sobre a oração, que a oração sem vida cristã é apenas um conjunto de palavras vazias. Uma oração sem vida é apenas um conjunto de palavras sem graça e de vaidade. Vamos ler João capítulo 15, quando o Senhor Jesus fala que nós dependemos dele. Como alguém orou agora há pouco mesmo, né? Sem ele nós nada podemos. Acho que foi a minha caminho, estava na sua oração lembrando também que sem Jesus nós nada podemos. Esse texto que também nos lembra isso. Por isso, sem Jesus, oração é sem vida. Vida que a gente fala aqui é vida cristã. João capítulo 15. Versículo 8: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e tudo que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. A versão também diz: não podeis fazer, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Chama atenção o verso 17, esse amém, que é: se nós permanecemos em Jesus, nas palavras de Jesus. Há uma promessa maravilhosa aqui: iremos orar, iremos pedir, e isso será concedido. Isso é oração, isso é vida de oração. Estava estudando sobre vida de oração hoje, fazendo pesquisas. Estava encontrando em algumas religiões que vida de oração é passar a vida toda orando ou o dia inteiro orando. Tipo, ficar rezando o dia inteiro, né? Vida de oração não quer dizer isso. Tem que estar no convento, orando o dia inteiro, dia após dia. Vida de oração é manter uma vida cristã, uma vida ativa, de comunhão com Jesus, permanecer em Jesus, permanecer nas suas palavras. Então, quando invocar, é ouvido pelo Senhor. É poder dizer, como Paulo também disse: tudo posso naquele que me fortalece. Lembrando que a palavra de Jeremias, quando diz então me invocarei, está falando no tempo da Babilônia. O povo estava na Babilônia, e Jeremias havia enviado uma carta lá, Jeremias capítulo 29, Deus havia falado para ele enviar uma carta aos que estavam no exílio, e dizendo que tinha planos para o futuro para eles, mas que eles tinham que ficar 70 anos lá na Babilônia. Mas ao mesmo tempo tinha os profetas que estavam orando, e estavam dizendo, dando falsa esperança: não, nós logo vamos voltar para Jerusalém. E a carta dizia: olha, não, constrói casas, plantem vinhas, vocês vão ficar 70 anos, Deus falou, vai demorar 70 anos, busque a paz da cidade. E aí a gente está buscando paz na cidade, não está vendo Israel em guerra, a gente está buscando paz. Sempre essa luta de buscar pela paz, e Deus falando através dessa carta, que Ele tinha um futuro. Versículo 11, a respeito deles, um futuro e uma esperança. Às vezes a esperança, o futuro, é depois de décadas. No caso deles, ia passar 70 anos lá no cativeiro. Às vezes a gente está invocando o nome do Senhor, pedindo oração por um parente. A gente ora por alguns parentes, parece que Deus não está ouvindo, né? Demora anos, passam anos, e não se converteram ainda. E Deus está falando: estou dando um futuro, estou dando uma esperança. A gente nunca pode desanimar da oração, porque a nossa oração é vida.
Nossa oração é força, é poder, é esperança, como diz Deus aqui em Jeremias 29. Mas sabe, irmãos, para muita gente, oração é sem vida. Oração é apenas uma reza. Para muita gente, oração é apenas dizer frases sem poder. É dizer frases com palavras vazias, reza mesmo, repetição, palavras sem graças, palavras de ilusão. Naqueles dias de Jeremias, tinha os profetas de ilusão. Eles falavam em nome do Senhor e tudo aquilo era mentira. Nada daquilo que eles falavam era verdade. As orações deles eram pura vaidade. E isso me chama a atenção. Por isso, quando Jeremias, antes do capítulo 29, lá no capítulo 12, ele estava se queixando a Deus daquela grande luta que tinha, de pessoas traiçoeiras, e Jeremias fala para o Senhor: ó Senhor, tu me conheces, ó Senhor, tu me vês, provas minha fidelidade para contigo, e vai falando com Deus da sua luta. Mais à frente, Deus vem com uma resposta. Verso 5 fala: você está se cansando, correndo com homens que vão a pé, que poderás fazer se for correr com cavalos? Deus está falando assim, ó, a coisa vai piorar ainda. Você não pode perder o ânimo, tem que continuar firme, não pode desanimar, você está correndo com homens, e quando tiver que correr com cavalos, ou seja, quando a coisa ficar mais apertada, mais difícil. Então, às vezes, irmãos, a gente está numa luta de oração, a gente começa a ficar desanimado, como Jeremias ficou, e Deus fala: ó, não se canse, pode piorar um pouquinho ainda, piorar ainda mais, mas tenha fé, tem um futuro de fé, tem um futuro de esperança, tem um futuro de paz. Por isso, após responder a Jeremias, nesse capítulo 12, Deus fala sobre profecias futuras, e fala que não iria abandonar o seu povo, mesmo que tinham muitos pastores destruindo o seu povo, que é aqueles falsos profetas. Mas no final do capítulo ele fala que iria juntar novamente o seu povo. Parece agora, né? Deixa eu olhar Israel, a situação toda que está sofrendo, deixa eu olhar as profecias do Velho Testamento, as profecias de Paulo em Romanos, né? Tudo vai se cumprindo, aquele povo continua sendo a menina dos olhos de Deus. Não que todo Israel seja santo, né? Esses dias eu recebi, Cidinha recebeu, eu estava vendo com a Cidinha, alguém colocou lá: olha, compartilha com 3 crentes. Israel permite aborto, casamento gay, e outra coisa que é? Né? Permite essas coisas lá, até casamento gay e tal. Mas eu falei para a Cidinha: olha, a maior parte dos israelitas são corruptos. A maior parte dos judeus são corruptos, eles sabem disso, eles são mentirosos, são corruptos. Essa guerra, do jeito que ela aconteceu, para mim tem uma corrupção lá, do próprio sistema de defesa de Israel. Eles queriam uma guerra, e não importa se gente inocente ia morrer ou não, se menina ia ser estuprada, nenê seria degolado, tem corrupção. E quando Paulo fala que vai ser salvo, é quem? Paulo fala em Romanos: o remanescente, é uma semente que vai ser salva. Há crentes lá em Israel, há israelitas que ainda não conheceram Jesus, mas ainda irão conhecer Jesus, não como essa multidão que está lá corrupta, perversa. Lá nós temos um grupo que é corrupto, um grupo que é ortodoxo, aquele que segue a lei ritualmente, anda com um chapéuzinho na cabeça, usa aquelas roupas, barba comprida, fica se curvando lá no muro, fazendo as suas rezas, né? E tem aqueles que são os remanescentes, que serão salvos, e um dia isso vai acontecer. Então, até mesmo em Israel, há muita oração sem vida, só religião, só palavra de ilusão. Mas para nós, eu sei para vocês, eu sei que para nós, oração é algo vivo, alguma coisa poderosa em nossa vida. Da oração depende a nossa transformação de vida cada dia, nosso caráter, nossa conduta. Da oração depende de nós recebermos o amor de Deus cada manhã, cada dia em nosso coração. Da oração depende a nossa força para vencer as lutas, as dificuldades, as tentações. Isso encontramos na Bíblia, no Novo Testamento. Da oração depende a transformação da nossa vida. Romanos 10:13 diz: todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. É a oração que traz a transformação.
Jesus entra no coração e transforma o nosso interior, transforma o nosso caráter. É através da oração que nós recebemos o amor de Deus. Paulo afirma isso em Gálatas 5, que o fruto do Espírito é amor. Nós não nascemos com amor, nós recebemos do Espírito, é fruto do Espírito Santo. Paulo fala isso em Romanos capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É através da oração que nós recebemos amor. Da oração depende a gente vencer toda a tentação, toda a dificuldade, toda a luta. Jesus nos ensina a orar: não nos deixes cair em tentação. E acho que a versão melhor em português, mais do que cair, é não nos deixes. Já viu outra versão? Entrar. Porque cair, aí já caiu, está lá na tentação. Mas a ideia de Jesus na oração no grego é: não nos deixe entrar, nos livra até de entrar numa coisa de tentação. Isso é uma coisa melhor ainda, não é? Porque a gente cair, Senhor, nos livra da tentação. Não deixa chegar perto. Então isso faz parte da oração. Da oração depende isso, é nossa vida, e assim está na Almeida século 21. Não nos deixes entrar em tentação. Não nos deixe entrar. Então isso depende da oração. Está na oração essa palavra, não é? Então oração para nós é vida, irmãos. Enquanto você olha por aí, se eles mandarem esse meme aí, esse quadrinho para você, olha, fala para crentes, fala para três crentes aí que Israel permite aborto, eu falei, né? Aborto, casamento gay, e mais uma outra coisa profana, assim que a gente condena. Mas, então você lembra o seguinte: mesmo em Israel, há muita oração sem vida, muita gente que ora só religiosamente, não tem vida em Cristo, não tem salvação. Assim como também há salvação entre palestinos, tem crentes em Palestina. Nós temos missionários que atuam com palestinos. Lembra que Hamas não representa a Palestina, eles estão infiltrados na Palestina, eles são terroristas dentro da Palestina. Aquele povo está querendo escapar, eles trancaram as saídas para eles não saírem, porque eles querem usá-los como escudo humano, para que Israel não os mate. Eles são terroristas mesmo, eles não importam se mulheres vão morrer e crianças. Enquanto Israel morre para defender suas crianças, esse terrorista coloca as crianças na frente, as mulheres na frente para morrer e defendê-los. São terroristas. Mas na Palestina há crentes. Assim, no mundo muçulmano há crentes, em todo mundo, em todas as nações. Por isso eu disse outro dia: precisamos orar por todas as nações. Deus ama todos os povos. Deus quer que de todos os povos as pessoas se arrependam dos seus pecados e conheçam Jesus como seu Salvador, e aprendam oração. Oração viva, oração que é cheia de graça, oração que realmente fala com Deus, porque oração é importante para desenvolver o amor, para desenvolver a comunhão, para desenvolver o conhecimento de Deus, para a gente cada dia ter mais confiança, para a gente cada dia ter mais gratidão, e cada dia mais força para obedecer a Deus. Por isso Jesus está falando em João 15:7 aqui: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. É forte isso, né? É como se fosse um teste de fidelidade, um teste de resposta de oração. Porque antes disso, no versículo 5, Jesus falou: eu sou a videira, sem mim nada podeis fazer. Mas ficando em Jesus, permanecendo em Jesus, nós podemos vencer. É oração. A oração que é cheia de vida e cheia da graça de Deus, porque a fazemos em espírito e em verdade, a fazemos com sinceridade, a fazemos não pensando que isso tem que ser o dia inteiro de joelho lá e Deus vai aceitar. Não, Deus olha para o coração, é a sinceridade do coração. O orar sem cessar de Paulo lá em Tessalonicenses significa viver em comunhão com Deus, né? Viver em contínua comunhão com Deus. Às vezes você está orando em pé numa fila, você está no trânsito, você está ali, aí, Deus me livra, né? Deus demorou, Deus bricaço me livrou. Você está em constante comunhão com Deus.
Essa é a ideia de viver uma vida de oração, ter uma vida de comunhão, de dependência de Deus em todo o tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação. Que Deus nos abençoe, que nossa oração seja viva e a gente ajude as pessoas a terem esse entendimento também. Amém. Vamos cantar ao orar no Senhor. Então vamos ter o nosso tempo de oração, de intercessão. Atualizar a nossa lista de oração. Fiquei contente, o irmão Ezequiel me ligou hoje. Aliás, não ligou porque eu estava numa reunião lá da convenção, uma reunião online. Mandou um áudio dizendo que a mãe do amigo dele, né, saiu do estado de coma, voltou a consciência, já reconhecendo o filho, já documentando algumas coisas do seu braço, e agora precisa de fisioterapia. Eu fiquei tão feliz, né? Ezequiel falando assim, certamente passou com as orações, as nossas orações, né? Falando das orações da igreja, e o filho dela que pediu para avisar para nós que a mãe tinha saído do coma, agradecendo as orações. Então, vamos seguir orando, né? Vamos seguir orando, confiando no Senhor.